Bom, pessoal, agora a explicação a respeito daquele cheque, né, daquela despesa de 22 mil que foi lançado aí para vocês, né, que vocês tiveram que pagar por meio de um rateio aí, foi na taxa de todo mundo que foi lançado isso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o processo, essa aí é a tela do processo, e aí vocês verificam de quem é a real responsabilidade aí pelo custeio e o pagamento desse cheque. Primeiro, antes de falar qualquer coisa a respeito do processo, eu queria só falar com vocês aí sobre o que era, explicar do que era essa responsabilidade, né? Como todos sabem, e foi até abordado numa assembleia, foi na assembleia de 11 de novembro de 2012, nessa assembleia, quem esteve presente soube que aquela empresa Sentinela, né, que ficou responsável, que foi a primeira contratada para a implantação do sistema de interfone e antena coletiva, né, que deu muita dor de cabeça para todo mundo, e inclusive para mim, né, essa empresa ela simplesmente abandonou o serviço. Como essa empresa abandonou o serviço, não tive outra alternativa senão sustar o cheque, né, até para prevenir que o condomínio respondesse por uma dívida que não deveria, né? E aí também, consequentemente, eu teria que responder por isso. Bom, mas aí o que eu fiz? Eu sustei o cheque que tinha sido dado para a Sentinela. A Sentinela pegou esse cheque e passou para um de seus fornecedores, né, que é essa empresa aqui, ó. Chama Lema a empresa. Está em nome de Cristiele Fleury, mas é a Lema, né? Distribuidora Lema. Bom, o que acontece? Como o cheque voltou e o pessoal da Sentinela desapareceu também da Lema, a Lema entrou com um processo contra o condomínio para ver se recebia. Eles tentaram receber esses valores de mim, amigavelmente, né? Claro, me procuraram, né? Eduardo, paga o cheque, por favor, a gente é vítima também, mas não tinha condição, eu não poderia tirar o dinheiro do caixa do condomínio, de um serviço que não foi feito, para pagar essa empresa. Bom, então aí o que ocorre? Eles entraram com o processo, a data está aqui, ó, 11 do 12. O cheque ele tinha sido emitido em setembro de 2012. Eles entraram com um processo chamado execução de título extrajudicial. Isso por quê? Porque o cheque ele tem essa característica de título executivo, né? Então, pela lei do cheque, 6 meses após o vencimento da sua apresentação, ele funciona como título executivo. Era um cheque de cerca de 16 mil, né? Depois eu vou relembrar exatamente esse valor, né? Mas aí o que ocorre? Eles entraram com o processo nessa data aí, ó, 11 do 12, né? Quando eles entraram no juízo errado. Tá vendo aqui, ó, primeiro juizado especial civil. Esse juizado aqui é incompetente para julgar esse processo. Então o que ocorreu? Ele foi redistribuído. Na redistribuição, ele foi para o juiz competente, que era o do 8º Juizado Especial Cível. Chegou lá nesse juizado, ó, no dia 11 de 3 de 2013. Contando de setembro, esse cheque nessa data aqui ele já estava prescrito, ele já chegou no juizado prescrito. Então, essa deveria ser a defesa, né? A melhor defesa a ter sido feita pelo condomínio, né? Para não pagar essa despesa. Bom, mas aí como de praxe, chegou o processo, o juiz no dia 7 de maio, olha só, chegou o processo no dia 11 do 3, foi concluído para despacho, no dia 7 do 5 o juiz vai e dá uma ordem de praxe também, ó. Cite-se o executado a pagar o débito dentro do prazo de 3 dias, sob pena de penhora. Caso não encontre o devedor, será arrestado os bens, né, quantos forem necessários para garantir a dívida e seus acréscimos. Bom, e por aí vai, né? Então o juiz aqui ele deu oportunidade de oferecimento de defesa, né? Qual que era a defesa? A melhor defesa seria aquela, de alegar que o cheque já estava prescrito, né? E se ele está prescrito, não havia necessidade de pagamento, né? Bom, mas aí o juiz deu essa decisão aqui lá no início de maio, né? O oficial de justiça foi lá no condomínio tentar cumprir esse mandado, né? Seria, no caso, a obrigação dele, né? Tentar o cumprimento desse mandado. Agora, como vocês veem aqui, ó, aparece mandado cumprido.
Vamos ver por que esse mandado aqui foi cumprido. Vamos abrir o arquivo aqui, ó. Olha só, esse aí é o mandato que chegou lá para eles. Nesse mandado aqui tinha a possibilidade de oferecimento de defesa, né? Ela foi enviado no dia 14 de maio. Ó. Vejamos aqui. Bom, a gente já vê aqui um erro, né? Estou vendo aqui um erro, ó. Certifico que em cumprimento do mandato extraído dos autos supracitados, deixei de proceder à citação do condomínio Livre Buritis por não encontrar no local o síndico, o doutor Eduardo, sempre informação da portaria do prédio, o senhor Cláudio. Certo, não iriam me encontrar mesmo. Olha só a data da diligência, 4/6. Nesse dia aí, eu estava de lua de mel, então realmente não iria me encontrar. O Flávio que estava me substituindo, né, no local. Mas apesar de estar demonstrando aquela informação lá de mandado cumprido, né, eu não sei por que cargas d'água está constando isso aqui, né, mas como vocês viram lá, ele deixou de proceder à citação. Então eu também não tinha conhecimento desse processo, né? Eu não sabia disso. Só que, olha lá, no dia 2/8, 2 dias depois que eu renunciei ao meu cargo como síndico, né, a advogada da empresa Lema pediu novamente uma nova citação, uma vez que o oficial não cumpriu o mandato, né, conforme vocês viram. A decisão do juiz no dia 14/10 foi mandar o oficial até o local, né, para proceder-se à penhora. Olha só, isso aqui é a decisão dele. Novamente, ó, ele deferiu o pedido do evento 16, que é quando foi feito. Olha lá, determina o desentranhamento do mandato para o seu fiel cumprimento, né, que deverá ser procedido com hora certa, no endereço lá do condomínio. E assim foi feito. O oficial de justiça foi lá no condomínio, né? E aqui, ó, essa informação aqui do dia 2/12, olha só, 2/12, tá lá, ó, mandado cumprido em parte. Em parte por quê? Porque o condomínio disse que iria oferecer defesa, né? Nessa época aqui eu já não era síndico há 4 meses, né, mais ou menos. Só que aí o que me surpreendeu foi o seguinte: a dívida inicial cobrada, vamos lá na petição inicial aqui da empresa. Essa aqui é a petição que a empresa entrou contra o condomínio. Olha só, o pedido deles nesse processo era que se pagasse um valor que era até absurdo, né? Por um cheque de 16 mil, vamos pegar o valor exato do cheque. Aqui, ó, o valor do cheque aqui, ó, o valor principal do cheque, olha lá, R$ 16.815. Então, por esse valor de R$ 16.815, eles já queriam que pagasse 18. De acordo com eles, era uma atualização do valor, né? Bom, que já era descabido, né? Mas assim, o que eu achei interessante, me surpreendeu, era que eles mandaram esse pedido aqui de 18 mil. Pouco tempo depois, né? Assim que o condomínio foi citado, ele tinha que oferecer defesa, ele tinha que dizer, olha, o cheque já está prescrito, não cabe mais o pagamento. Mas não, o pessoal foi lá e fez um acordo, né? Então esse aqui é o termo de acordo. Olha, o termo de acordo ele está aqui, eu consegui imprimir esse documento. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, juntada de petição. 2 dias depois, né, vocês lembram que era no dia 2, no dia 4, olha lá, o termo de acordo juntado. Termo de acordo assinado, tá? Já está escrito aqui. Bom, o que eles colocam no acordo? No acordo coloca aqui, ó, que o valor corrigido é R$ 21.000, então de 6 já foi para 21 mil, mas eles estariam dando um desconto, um benefício aí para o condomínio, ó, iriam cobrar só 20 mil, tá vendo? Bom, e aí, além desse valor aqui que o condomínio aceitou pagar, ainda
colocam um valor aqui, ó, pagarão aos executados a importante R$ 2.000 a título de honorários advocatícios ao patrono da exequente. Isso aqui por quê? Eles iriam atribuir essa responsabilidade aqui, se não outra pessoa, a mim. Então, como eles iriam jogar essa responsabilidade para mim, quanto maior o valor é melhor, né? Então, bom, a princípio eles disseram que desconheciam que foi feito, que existia esse processo, né? Eu vou mostrar um e-mail aqui do Flávio, ó. Esse e-mail aqui o Flávio mandou para todo mundo aqui no dia 23/9. Olha só, tá? Várias coisas aqui que ele colocou, mas aqui, ó, referente ao cheque executado. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas provavelmente vocês devem ter recebido esse e-mail. Lá tá falando aqui, ó, devido ao desconhecimento do fato por parte da assessoria jurídica, paga pelo condomínio e pela urgência que se encontrava a situação, empenhamos em contratar uma assessoria jurídica especializada para acompanhar o processo. Ora, a assessoria jurídica contratada, especializada para acompanhar o processo, ela simplesmente fez um acordo que, da forma como... Isso aqui foi pior do que condenação. Porque se tivesse sido condenado aqui, talvez antes de prolatar a sentença, o juiz já ia verificar a prescrição. Mas contrataram uma assessoria jurídica especializada para ir até a empresa, né? No caso, a assessoria especializada está aqui assinando, né? O advogado executado, para fazer um acordo colocando o condomínio totalmente em desvantagem. Mas isso, claro, né, acontece porque iriam atribuir essa culpa aqui a alguém, né? E esse alguém sou eu. Eles reconheceram a procedência total da ação que estava sendo movida contra o condomínio, né? No caso, eles teriam que oferecer defesa, né? Simplesmente oferecer defesa, né? Não ofereceram defesa porque queriam imputar esse valor a mim. Então, diante disso, julgue você a responsabilidade por essa dívida. Vocês pagaram no boleto de vocês um rateio indevido. Com certeza não deveria pagar. E quando eu soube disso aqui, me surpreendeu bastante, porque assim, como alguém, se você está sendo processado por 10 mil, você vai fazer um acordo, geralmente você faz um acordo abaixo do valor. Eu mesmo fiz um acordo, para não dizer que eu estou mentindo, eu tô aqui na minha mesa, aqui, um acordo que eu fiz hoje, eu dei uma pausa aqui, eu fiz um acordo, a dívida era 22 mil, ó. Eu vou até tampar o nome aqui das pessoas, que não tem nada a ver com a situação, mas olha só, a dívida era 22 mil, eu fiz um acordo de 8, por quê? Para beneficiar o meu cliente, acordo é isso mesmo, aqui ó, comprovação, um cheque de 8 mil reais aqui. Então, eu não entendo por que fizeram um acordo de 22 mil. Se não é outra coisa, se não me prejudicar, eu não entendo. E aí colocam isso, que eu devo prestar contas a respeito desse valor, e eu fico sem palavras. É difícil até a gente entender o que fala a respeito de uma situação como essa. Eu vou até mostrar aqui para vocês aonde que a situação ela ficou irreversível. Olha só. Não é nessa parte, não. Foi no cumprimento do mandado. Olha que interessante. Aqui ó, mandado cumprido em parte. Olha só o que aconteceu com esse mandado. O juiz mandou o mesmo mandado, com a data lá de 14 de maio de 2013. Olha a assinatura de quem está lá, ó. Assinou o mandado retroativo. É como se tivesse sido citado. Como se eu tivesse sido citado, ou o condomínio tivesse sido citado, nessa data aqui de 14 de maio, ó. Fizeram isso aqui para prejudicar o condomínio. Bom, me prejudicar, na verdade, mas aí, inconsequentemente, prejudicando o condomínio. Mas olha só que interessante. Ele não falou aqui, ó, em setembro, ó, devido ao desconhecimento do fato,
né? Ele disse, vocês sabem disso, que eles disseram várias vezes que não sabiam que existia esse cheque, que pegou a administração toda descontrolada, toda problemática, né? Bom, e olha só, assinaram aqui, ó. Como que isso pode acontecer, né? Então a responsabilidade é de quem, senhores condôminos, a respeito disso? Julguem vocês.